Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Raimundo Alves, evangelista aqui na Obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins, e estamos hoje aqui para mais um vídeo, mais uma aula de apoio à Escola Bíblica Dominical. A nossa ideia aqui é abordar a lição para ajudar você a compreender melhor e assim ministrar uma boa aula na sua igreja. Eu gosto de pedir aqui no início, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Depois que você se inscrever, clique no sino para você ser informado quando tiver outros vídeos. Daí você clica no like, você curte o nosso vídeo e você pode também compartilhar. Compartilha aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, compartilha aí no WhatsApp, no grupo da sua igreja, que com certeza estará contribuindo para o crescimento do nosso canal e assim também o crescimento do reino de Deus. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui nós abordamos o conteúdo teológico da lição, do jeitinho que o autor escreve lá, a gente lê aqui, comenta com você para poder lhe ajudar e comentamos também recursos pedagógicos para ajudar você a entender melhor a lição e assim também aplicar ela melhor para os seus ouvintes, né? No dia a dia da igreja, no dia a dia dos irmãos que estão aí na sua aula. E nós já chegamos no segundo trimestre de 2023. Estamos estudando sobre relacionamentos e família, né? Aprendendo como ser uma família melhor, como ter uma família melhor, com erros e acertos do povo de Deus, né? Relacionados aí na Bíblia. E é sempre importante a gente estar falando sobre o tema principal da lição, porque assim fica mais fácil dos irmãos entender a aula. Estamos estudando sobre família, falando sobre família, e com certeza hoje teremos mais uma aula abençoada na nossa querida Escola Bíblica Dominical. E assim, dando sequência, hoje estudaremos a lição de número 3, que tem como tema ciúme, o mal que prejudica a família. A leitura bíblica da aula de hoje está em Gênesis, no capítulo 37, onde mostra ali, né, o ciúme gerado na família de Jacó, né, dos irmãos de José, né, a traição que fizeram, a venda de José, e também aquela mentira que eles contaram para Jacó. Esse é o conteúdo aí da leitura bíblica em classe. A lição de hoje, como as outras, né, tem 3 objetivos. Primeiramente, nós iremos estudar sobre essa questão do favoritismo na família de Jacó. Nós iremos estudar também sobre os problemas causados, né, do ciúme, causado no âmbito familiar. E vamos aprender também que nós temos que viver sendo conduzido, direcionado pela vontade de Deus e não pelas nossas emoções. O que nos motiva a estudar e ensinar essa lição de hoje são os grandes problemas causados pelo ciúme, né, no meio familiar e também a questão que isso está envolvido, fazendo parte também das famílias da igreja. Então, precisa ser falado sobre isso, precisa ser debatido, precisa ser ensinado, mostrando com princípios na palavra de Deus que o ciúme não pode fazer parte da família cristã. A dica de leitura e pesquisa para a aula de hoje é você conseguir livros, materiais que tratam aí sobre a vida familiar cristã, né? E também um pouco do Antigo Testamento, em especial a vida dos patriarcas, pegando ali a parte da vida de Jacó, de José e de seus irmãos. A lição de hoje está dividida no formato padrão mesmo da CPAD. 3 tópicos e 3 subtópicos. Então, hoje a lição está no seu modo completo. E é importante a gente entender isso para poder adequar melhor cada tópico, não é? E a lição por um todo dentro do tempo que for lhe reservado para você ministrar a aula. Então, agora, nós iremos para a introdução. Aqui na introdução, o autor faz as primeiras abordagens
nos dando aí um direcionamento por onde iremos passar, por onde iremos percorrer nessa aula de hoje. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho de confiança do velho pai, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. Então, o autor inicia aqui falando que nós iremos estudar sobre a história de José e de Jacó, ou de Jacó e de José. É uma história bem conhecida, e o primeiro ponto que o autor aborda aqui é que José, né, ele era o filho predileto de Jacó, e isso causou ciúmes entre os seus irmãos. José delatava todas as más ações de seus irmãos. Por esse motivo, eles os via como um delator e merecedor de hostilidades. Então, a briga aqui era grande. Nós iremos estudar sobre isso, que um dos motivos desse ciúme gerado é justamente a atitude de José em estar delatando, né, fuxicando, contando para o seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E isso gerou uma espécie de raiva, de ódio ali entre os seus irmãos. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família e as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. A história de Jacó é grande, a história de José também é muito grande, é uma história, uma das mais interessantes do Antigo Testamento, principalmente ali de Gênesis, mas a ideia aqui é a gente focar nesse problema do ciúme, tá? É a gente focar nesse problema dos conflitos. E é interessante que a aula de hoje ela não fala tanto sobre ciúme entre cônjuges, tá? Que são ciúmes entre irmãos. Só que nesse caso aqui de José, um dos promotores desse ciúme foi o pai. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar quando um pai escolhe um filho para bajular, presentear, não é? E causa desprezo nos demais. E isso gera raiva, ódio, inveja e até ciúmes nos outros filhos, né? No irmão daquele que está sendo privilegiado. Essa é a aula de hoje, a gente conhecer e estudar a história de Jacó e de José, olhando justamente esse problema. Nós vamos estudar agora o primeiro tópico da lição. E aqui nós iremos aprender qual foi o erro de Jacó, qual foi a participação errada dele para que pudesse gerar essa crise familiar, esses conflitos entre os seus filhos. A preferência de Jacó. É possível que Jacó tenha percebido que havia algo especial em José. Entretanto, independente de ser o filho da sua velhice, José era um de muitos filhos que ele havia gerado. Com certeza, Jacó percebeu que havia algo de diferente em José, né? Só que ele transformou essa percepção dele em atitude de carinho, de proteção, de bajulação, de predileção. E isso trouxe problema. Porque, né, Jacó tinha outros filhos. Jacó teve 12 filhos homens. Então, gerou ali problema no meio da família, porque ele decidiu ter uma atitude diferenciada por José. Quando os pais são conscientes do seu papel dentro do lar, percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Os pais têm que ter essa sensibilidade, né? Tem que ter essa percepção de perceber a diferença entre os filhos. E essa é uma coisa que a maioria dos pais já consegue perceber de cara. Um dos exemplos que alguns usam é a questão da mão, né? Na mão tem 5 dedos e nenhum é do mesmo tamanho, nenhum é igual ao outro. Assim são os filhos. Se tiver 2 é de um jeito, se tiver 5 é de um jeito, se tiver 10, cada um terá a sua personalidade. E José tinha uma personalidade diferente dos seus irmãos também tinham uma personalidade diferente, e Jacó percebeu isso.
Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos e consequências graves dessa prática dentro da família. Então, nós estudamos na lição anterior que na família de Jacó, quando ele era o filho, houve problema, né? Porque Rebeca protegia ele, né? E Isaac protegia Esaú. Então gerou problema ali entre os irmãos. E agora Jacó está praticamente repetindo o mesmo problema. E na lição de hoje nós iremos estudar, né, um assunto parecido com a de domingo passado, da lição passada. Né? A diferença se deu nos resultados. Né? O Esaú ficou inimigo de Jacó, só no final ali das suas vidas que eles se reconciliaram, já na sua velhice. Né? E aqui os irmãos de José tomaram atitudes também ruins contra ele, como nós já conhecemos a história bíblica e vamos debater mais na aula de hoje. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, que entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Então, para não ficar de graça, para não ficar barato, para não ficar tão simples, além de proteger José, Jacó o presenteia com uma capa grande, comprida e colorida. Foi problema na certa, né? Os irmãos que já estavam desconfiados tiveram a certeza que ele era o filho predileto. E isso trouxe problema, né? Não é problema pai presentear filho, mas tem que ter esse cuidado para não gerar essa imagem de predileção a uns, né, e desprezo a outros. Quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viram que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e, por isso, aborreceram-no. Então, eles se sentiram tão mal, porque eles perceberam que José era favorito de Jacó, e Jacó agora estava dando uma roupa diferente até do que era costume naquela época da cultura, e eles ficaram irados, ficaram indignados, ficaram revoltados, a ponto de não suportar mais nem José conversando perto deles. Né? Então, José cometia as suas falhas, porque falava mal deles para o pai, mas o pai também contribuía, né, elogiando José, demonstrando com várias atitudes, inclusive aqui, né, ele deu essa capa colorida para José e piorou ainda mais a situação. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai, também havia o sonho de José, que o colocaram sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molos de trigo e dos corpos celestes que se inclinavam diante de José fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles e por isso o rejeitavam. A situação já estava tão complicada, tão triste, que eles não conseguiram mais aceitar, né, nenhum tipo de posicionamento de José com algum tipo de qualidade. E quando José contou os dois sonhos, que nós já conhecemos, né, os sonhos que José teve, quando José contou aquele sonho, aí eles tiveram isso como mais um problema. Piorou ainda mais a situação. Não é? Porque mostrou José como superior, dessa vez agora, até o próprio pai e até a própria mãe. E com isso, aumentou ainda mais o ódio, a raiva e a rejeição dos irmãos. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Nós sabemos do resultado dos sonhos, né?
Ali era Deus falando com José profeticamente do que iria acontecer no futuro. E tanto é que foram sonhos de Deus que foram realizados. Porém, naquele momento de confusão, de briga, de contenda, de ciúme, ninguém teve a sensibilidade para observar isso. Mas o interessante é que José não errou ao contar os sonhos. Não, ele estava contando algo que todo jovem, todo adolescente conta na família, quando tem um sonho, né, que ele consegue lembrar, que lhe chama a atenção. Um outro fator importante é que o ódio dos irmãos, a raiva dos irmãos e o fato de José ter contado não impediram o agir de Deus. Não impediu Deus cumprir com a promessa, né, com os sonhos proféticos na vida de José. Assim, vamos concluir esse primeiro tópico que estudamos. Nós aprendemos aqui, nesse tópico, que José era o filho preferido de Jacó. E isso gerou ciúmes, problemas, conflitos entre os seus irmãos. Nós vimos também que o presente dado de Jacó para José e também o fato dele ter sonhado e contado os sonhos piorou ainda mais a situação. Né? O presente e os sonhos contribuíram para que a crise familiar se tornasse ainda mais grave e piorasse ainda mais o relacionamento entre os seus irmãos. Nós estudamos também que faltou um pouco de espiritualidade por parte deles, uma vez que aquele sonho que José sonhou era um ato profético, era Deus profetizando já o futuro de José. Só que devido ao ciúme, às brigas e às contendas, eles não conseguiram entender que tinha algo de Deus naquele sonho de José. A aplicação do conteúdo no dia a dia da igreja é de muita importância para facilitar o entendimento da lição. E esse tópico pode ser aplicado para corrigir aqueles pais preferenciais que, hora por outra, escolhe um filho para bajular, para cuidar, para proteger. E isso acontece, às vezes, até dentro da própria igreja. Cuida demais de um e despreza o outro. E isso está errado. E esse tópico e esta lição nos ajuda a confrontar isso. Confrontar também os pais que não vigiam, mesmo sendo crente, mesmo sendo pastores, obreiros, cantores, pregadores. Tem pais que não vigiam. E aí exagera na questão do elogio, na questão do agrado, na questão dos presentes. E aí pesa demais para um lado o agrado e pesa demais a crítica no outro, a punição, a disciplina. E é preciso ter esse cuidado para que não gere ciúme entre os filhos e assim venha um conflito familiar e até mesmo um descrédito dos pais com seus filhos. Corrigir também crentes invejosos, sim, porque a inveja é que produz o ciúme. E tem crente invejoso na igreja? Tem. Pessoas com visão materialista que não conseguem aceitar que alguém possa ser abençoado por Deus. Na visão dele, aquela pessoa não pode sonhar um sonho de Deus, não pode receber uma bênção de Deus, e ele fica enciumado e fica com ciúme, porque está com inveja, porque alguém conseguiu chegar em tal lugar, alguém conseguiu cantar em tal congresso, conseguiu fazer tal evento, e esse tópico nos ajuda a confrontar isso, essa visão materialista, ser mais espiritual, mais sensível ao Espírito Santo, para não deixar o ciúme dominar e assim cair nesse erro, cair nessas falhas que José caiu, o pai de José caiu e os seus irmãos também caíram. Aqui no segundo tópico, nós iremos estudar sobre o ciúme como causa de conflitos. E realmente, aonde tem ciúme, principalmente aquele ciúme doentio, a briga, a contenda, a discórdia, o conflito está garantido. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feitas de linho, de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos.
E isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. Aqui o autor volta a uma abordagem que ele já abordou no primeiro tópico, falando, mas agora dando mais detalhe, né? Por que gerou o problema? Naquela época, era costume que a túnica viesse só até o joelho e fosse no máximo em duas cores. A túnica seria como se fosse hoje um terno, um blazer, né? Para cobrir, para poder dar proteção. Aí, o que Jacó fez? Mandou fazer uma túnica colorida, manga longa e que vinha agora até os pés, até os tornozelos. E com certeza causou um conflito, causou revolta nos irmãos de José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu triste consequência na família de Jacó. Então, como eu falei já aqui, os irmãos de José já estavam meio desconfiados e vendo aquela atitude de Jacó em presentear o filho com aquela roupa nova, bonita, diferente, né? Existe autor que até diz que com aquela roupa Jacó estava tipo dizendo que ele que seria o herdeiro, o representante, o substituto dele na família, e isso com certeza, essa túnica de presente trouxe mais problema, mais conflito para aquela família. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai. Eles, com o orgulho ferido por causa da preferência por José, não aceitavam sequer ouvi-lo. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida dele. Olha aí o resultado do ciúme, né? Jacó estava errando, Jacó errou, mas aqui os irmãos de José estavam errando ainda mais. O ódio, o rancor estava tão grande que ele já não suportava nem mais ouvir José. E chegaram até planejar a morte de José. Olha só em que ponto chegou, né? Quais são aí os resultados do ódio, da raiva, do rancor e do ciúme? O autor fala aqui que isso se deu porque eles estavam com orgulho ferido. E essa é uma das fontes, né, desse sentimento tão ruim que é o ciúme. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo do doente. É como uma ferida que vai apodrecendo o tecido, né? A pele. É como aquela pereba, né? Aquela ferida que vai estragando, comendo a perna, comendo o braço. É como um câncer. Esse é o ciúme. E ele nasce do egoísmo, né? Porque o ciúme está relacionado de uma pessoa com outra pessoa. E aquela pessoa ciumenta, ela se sente ferida. E está ferida mesmo. E está doente mesmo. E é uma doença que, se não for tratada, mata por dentro. A inveja, o ódio, o rancor, geralmente tem no ciúme o nascedouro. O ciúme é uma obra da carne. Inveja, rancor e ódio. Tem alguma coisa boa aí? Tem não. O ciúme vem daí. Aonde tem um ciúme, a inveja está junto, o rancor está junto e o ódio está junto. E isso aí pertence a quê? Obra da carne. O crente não pode dar lugar à carne. O crente não pode dar lugar à obra da carne. Infelizmente, hora por outra, encontramos nas igrejas pessoas carnais, crentes carnais. Mas não é o esperado, né? Então, o crente não pode viver de ódio, não pode viver de inveja e nem de rancor, porque isso vai gerar o ciúme. Às vezes pode até se magoar, até se irar em determinada situação, porque ele é um ser humano. Mas não pode dar lugar a esse ódio, a essa raiva, a essa ira, porque daí vai gerar o ciúme e os prejuízos vêm na certa. A extensão do ciúme. Analisando o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizade sincera
e relacionamento profissional. E essa é uma verdade, né? Existe ciúme em várias áreas. O mais conhecido é o ciúme entre homem e mulher e homem, né? Esposa, esposo. Mas existe também ciúme entre amizade. Tem pessoas que é tão ciumento, tão possessivo, que não aceita a outra pessoa ser amigo de outra pessoa. Só pode ser amiga dela. Só pode ser amigo dele. E isso aí é uma doença, isso aí é um problema. Tem gente também que tem ciúme na área profissional, não consegue ver o colega crescendo, não consegue ver o colega também se desenvolvendo. É ciúme também. Onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. E sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Olha aí o conjunto de sentimento ruim, né? Desprezo, desgosto, insegurança, controle. A pessoa ciumenta, ela quer controlar tudo, ela quer ter tudo nas suas vistas, não é? E também a questão da posse. Geralmente o ciumento, ele é possessivo. Ele só quer aquela pessoa para ele. Tem gente que tem ciúme até da esposa com parente, com irmão, com primos. Tem gente que tem ciúme do esposo, com primas, com irmãs, com pai, com mãe. Tem ciúme de todo tipo. Mas isso não é bom e traz problemas graves para a família. Embora todas as pessoas tenham ciúmes, pois se trata de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. E é verdade, mas é fácil de perceber. Tem o ciúme controlado e o ciúme descontrolado. O que é o ciúme controlado? É aquele zelo, é aquele cuidado pela pessoa que você ama. Se você ama, claro que você tem ciúme, você tem um cuidado, você tem um zelo, né? E principalmente devido à presença do pecado no mundo e às infidelidades conjugais, por exemplo, é normal um cônjuge perguntar para o outro por que está demorando, para onde que foi, né? É normal e é correto um cônjuge exigir explicações do outro. Agora, onde é que está o descontrole? É sempre viver num clima de desconfiança, de não aceitar, às vezes, o cônjuge até ir para a igreja sem aquela pessoa. Não aceitar que a pessoa converse com outras pessoas do sexo oposto, por exemplo, na igreja. O marido de uma cantora, por exemplo, quer manipular tudo, quer controlar tudo a vida da cantora. Da mesma forma, a esposa de um pregador, de um cantor. Aí é onde está, não é, a separação. O ciúme controlado, ele é até aceitável, porque ele mostra para a outra pessoa que alguém está amando, está cuidando, está com cuidado, está com zelo. Agora, o descontrolado é uma doença, é doentio, é obra da carne, e é aí onde vem o problema. Vamos então concluir esse tópico que estudamos agora. Nós estudamos que José ganhou uma túnica, só que a imagem que os irmãos tiveram foi de desprezo, né? Eles se sentiram desprezados pelo pai, e José, uma atitude ali de elogiado, né? De bajulado, de predileto pelo pai. Nós estudamos também que esse ciúme sentido pelos irmãos trouxe muitos conflitos para aquela família, ao ponto de eles não suportarem nem José conversando perto deles e também de tramar a morte de José, como eles fizeram, né? Jogaram José no buraco, numa cova que era para poder morrer e terminaram vendendo José. Nós aprendemos também sobre o mal do ciúme, que traz desgosto, desprezo, controle e possessividade. O ciúme é uma obra da carne e nós não podemos dar lugar à carne na nossa vida, né? Não podemos, devido a um problema, uma determinada situação, deixar a carne fluir. E o que é a carne? A nossa natureza pecaminosa. Somos novas criaturas e agora vivemos guiados pelo Espírito Santo.
Este tópico pode ser aplicado para confrontar os crentes carnais da igreja. Sim, crentes que, assim como os irmãos de José, aproveitam de determinadas situações, às vezes uma atitude de injustiça cometida por alguém, para dar lugar à carne, para cometer o ciúme, a inveja, a discussão, o bate-boca, a porfia, a contenda entre os irmãos. E está errado. Se você pratica isso, saia da carnalidade e viva na espiritualidade. Confrontar também os crentes que não vigiam, que assim como os irmãos de José, deixaram ser contaminados pelo ódio, pelo rancor, pela arrogância, pela brutalidade, até por sentimento de homicídio. E tem isso na igreja? Tem. Tem irmãos que, infelizmente, guiado pela inveja, guiado pelo ciúme, comete atrocidades na igreja, né? Calúnia, difamação contra algum irmão. E isso mostra que esse crente não está vigiando. Ele pode até estar orando, mas não está vigilante na obra do Senhor. E este tópico serve também para alertar os cônjuges ciumentos que tem na igreja. Sim, tem e não são poucos. Esses irmãos e essas irmãs precisam entender que toda ação gera uma reação. Toda atitude de ciúme descontrolado, seja com os filhos ou entre os filhos, seja entre os cônjuges, traz problema. Aquela pessoa que sofre, que é vítima de um ciúme, ele vai ficando chateado, ele vai ficando abatido, emocionalmente triste, de tanto ser julgado e condenado sem estar devendo. Então, os cônjuges precisam orar, buscar direcionamento do Espírito Santo, para não cair nesses erros aqui dos irmãos de José. Os conflitos familiares causados pelo ciúme são muitos, não é? E os pastores vivem aí na correria, aconselham um casal, aconselham outro casal, mas tem muita gente que na hora do ciúme ele se transforma, até porque tem cônjuges também que não vigia e dá razão para o outro ter ciúme. Aí é problema nos dois. Aí é crise familiar muito séria que pode gerar até uma separação. Chegamos agora no terceiro tópico da lição. E aqui nós iremos estudar sobre os males do ciúme. Nós já vimos aqui nos tópicos anteriores, alguns males que o ciúme causa, mas aqui nós iremos aprender mais ainda, de forma mais aprofundada, sobre os prejuízos causados por esse sentimento tão ruim. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam outras pessoas por causa do ciúme. No Brasil está cheio, Cheio de vídeos, de postagem de pessoas assim. Mulheres quebrando o carro do marido, por causa de namorada, por causa de amante, briga no trânsito, briga em motel, homem flagrando, a sua esposa com outro, está repleto aí de atitude de ciúme, até homicídio, Homens possessivos que não aceitam a separação, não aceitam a namorada dizer não aceita a esposa separar, e por causa do ciúme, às vezes, mata a ex-esposa, mata até o novo cônjuge dela, o namorado dela. Então, as crises, os prejuízos são muitos. Geralmente envolve ameaça, tentativa de homicídio e até homicídio. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. E é verdade, Um dos motivos que causou ali aqueles alvoroços, A perseguição para Jesus, contra Jesus, a sua prisão, a sua morte, foi justamente o ciúme dos sacerdotes, O ciúme da forma como Jesus pregava, da fama que ele tinha,
do povo gostar dos ensinamentos de Jesus, da autoridade que Jesus tinha. E ali os sacerdotes perseguiram Jesus, não é? Justamente levado por esse sentimento de inveja e de ciúme pelo ministério terreno dele aqui na terra. O ciúme entre os santos de Deus. De maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges e termina quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas. Então, o ciúme causa isso. Briga, contenda, ofensa. Os dois brigam, os dois se xingam, começam a se acusar e o problema é na certa. O marido sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, porque o ciúme não tem nada de bom. Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, se calunia, difama e defende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. E, infelizmente, tem ciúme dentro da igreja em várias áreas. Tem entre os irmãos, entre os filhos, tem entre os casais, tem ciúme também na vida ministerial, de obreiro com obreiro. Se um obreiro for consagrado e o outro não for, um já começa a falar mal, caluniar e difamar, né? Ciúme, principalmente de pastor para obreiro. O obreiro apresenta uma dica, apresenta um projeto, e às vezes porque não é o nome do pastor que vai na frente, não é o pastor que vai aparecer naquele evento, o pastor poda. Às vezes, quando não poda, ele não vai, ele não avisa, ele não dá apoio e nem comparece no evento. Irmãos, isso acontece direto nas igrejas. Basta um obreiro começar a se destacar. E isso acontece também entre os pastores. Entre eles também tem ciúme, né? Quando a moral de um pastor, o nome de um pastor começa a estar positivo ali na visão do presidente da igreja, do presidente da convenção, logo surgem os inimigos, esperando um erro, esperando um deslize daquele pastor para falar mal, para caluniar. Isso aí é ciúme, isso aí é obra da carne. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só o quanto que a obra da carne ela é o contrário do fruto do Espírito. A palavra de Deus manda a gente nos amar, não viver, não fazer a obra por vanglória, para se aparecer, provocando problema entre os irmãos. Não é? Essa é a recomendação bíblica, mas muita gente despreza isso. E até mesmo obreiro, pastor, no ambiente ministerial. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia a viver guiado e direcionado pelo seu Espírito, para que assim possamos produzir o seu fruto. Vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Como vencer o ciúme? Primeiramente, controlando a mente, o coração. Não deixe o ódio, a inveja, o orgulho dominar a tua mente, dominar o teu coração. Se você deixar, você é presa fácil, não é? Se você deixar, você é isca fácil da carne, da obra da carne. E você vai ter inveja e ciúme. Em segundo lugar, é importante saber se o ciúme está comprometendo a qualidade de vida. Se estiver, é importante procurar a ajuda pastoral que o aconselhará com sabedoria. Como é que eu sei se eu estou um ciumento controlado ou descontrolado? É se isso está prejudicando a minha qualidade de vida. E como é que eu sei? Eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar, eu não consigo descansar, eu não consigo ter paz.
preocupado por causa de crise de ciúme. Ciúme da minha esposa, né? A esposa com ciúme do esposo. Crente até com ciúme, porque o pastor está elogiando o irmão fulano mais do que o nome dele. Não é? Crente com ciúme na igreja, porque o pastor está elogiando mais o departamento tal e não está elogiando o departamento dele. Então, quando isso começa a interferir na tua vida, na tua qualidade de vida, na tua crença, é hora de buscar ajuda. Reconheça que você está errado. Reconheça que a carne, a tua natureza pecaminosa está te dominando. Te reconcilia. Busca o teu Deus, busca o teu pastor, né? Ore a Deus, peça perdão, mas converse com o teu pastor para te ajudar. Ou um pastor, ou um obreiro de confiança. Considere o que o apóstolo Paulo ensinou. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Aqui o autor trouxe 3 dicas de como vencer o ciúme. E a mais importante dela é essa última aqui. Precisamos viver guiado pelo Espírito? Precisamos, mas precisamos também viver praticando a sua palavra. Não é? E a palavra de Deus aqui traz claro aqui como é viver em amor. O amor não é invejoso. O amor suporta, o amor sofre. Ele não se ensoberbece, ou seja, não tem vanglória, não tem orgulho. E é por isso que a Bíblia recomenda para a gente nos amar uns aos outros. E esse amor tem que estar também presente no ambiente familiar. Não é só entre os irmãos da igreja. Amor também do marido com a esposa. E da esposa com o marido. Porque assim, vivendo guiado pela palavra e pelo Espírito Santo, vai conseguir controlar essa crise de ciúme que tanto te tira da crença, que tanto te tira da presença de Deus. Vamos então concluir este terceiro tópico. Nós estudamos que o ciúme ele pode ocorrer em várias áreas da vida, na área familiar, entre irmãos e também na área profissional e até na vida ministerial. Não é um sentimento bom e pode trazer muitos prejuízos. Nós vimos também que o prejuízo é grande até na igreja. O ciúme também acontece dentro da igreja, entre irmãos, entre departamentos, entre obreiros, entre esposas de obreiros e também entre os pastores. E é importante sermos vigilantes para que a obra não sofra, para que esse sentimento não domine a nossa vida e possamos causar prejuízo no reino de Deus. Nós vimos também que existe meio de vencer o ciúme, e o principal dele é a palavra de Deus. A recomendação é: vamos viver guiado pelo Espírito, mas também obedecendo a sua palavra. Este tópico pode ser usado também para confrontar os líderes ciumentos, pastores ciumentos. E tem. E esse tópico nos mostra que isso está errado. Não pode ter ciúme entre obreiros, não pode ter ciúme entre departamento, e muito menos de pastor com departamento, pastor com obreiros. Se o seu obreiro apresenta um projeto, apresenta uma dica, é bom para o reino de Deus, é bom para a igreja, para de perseguir, só porque ele é um diácono, um presbítero, um evangelista. Pare com esse pensamento de estar transferindo seus obreiros, transferindo seus dirigentes de congregação por causa de ciúme, por causa de inveja. Vá se converter. Não entre no mesmo caminho dos sacerdotes no tempo de Jesus. Confrontar também o ciumento da igreja. E tem. Nós temos crente que o pastor não pode elogiar ninguém, não pode nem falar o nome de alguém de forma positiva. Né? Que a casta sacerdotal já se levanta contra e já fica torcendo por um erro, por um deslize do outro irmão. Não é? Irmãs na igreja também, com ciúme descontrolado do marido, do esposo,
que o obreiro não pode conversar com ninguém, o pastor não pode conversar com ninguém, porque a mulher é descontrolada. Da mesma forma, homens possessivos, que não aceitam também a irmã nem ir para a oração, nem ir para os cultos, nem ir para as visitas. Essa lição vem para nos confrontar também nisso, tá? Precisamos nos libertar desse sentimento ruim que é o ciúme. E assim chegamos agora na conclusão da lição. Vamos ver agora como foi que o autor fechou aqui o pensamento, né? Como que ele fechou o raciocínio sobre esse assunto tão importante, tão interessante nas famílias cristãs. O ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Então, o autor aqui ele é conclusivo e decisivo. O ciúme tem que ser impedido, porque o seu desgaste é moral, físico e espiritual. E essa é uma grande verdade. Alguém pode até pular na frente da igreja, chorar, falar em línguas estranhas, mas se for ciumento, a espiritualidade não está boa, não. Tem que orar, pedir domínio próprio, pedir ao Espírito Santo que ajude a controlar esse sentimento. Isso aí é um sentimento humano, é um sentimento carnal. O único modo de deter o poder do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. E ele desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Ou seja, vivendo no Espírito, nós iremos conseguir controlar a nossa vida para não dar lugar à carne, não dar lugar aos desejos ruins da alma, não é? Esses desejos provocados pela natureza pecaminosa. Então, a nossa parte é orar, jejuar, buscar controle do Espírito Santo. É fácil você sentir ciúme e controlar esse ciúme? Não, porque somos seres humanos. Mas se você nasceu com uma tendência de ser ciumento, busque direcionamento do Espírito Santo. O ciúme é um mal emocional, igual a raiva, o ódio e a inveja e o rancor. Crente não pode ter isso. Então busque com o Espírito Santo para assim produzir o seu fruto. E a lição da lição que nós podemos tirar é que, devido a problemas, injustiças, algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, o ciúme quer vir à tona. O sentimento do ciúme quer fluir, baseado na carne, na natureza pecaminosa, só que nós não somos obrigados a fazer uso do ciúme, tá? O Espírito Santo está dentro de nós para produzir o seu fruto e assim vivermos em amor, em comunhão com todos, inclusive com nossos irmãos da igreja, com nossos irmãos de sangue, com as nossas esposas. Que a cada dia possamos ainda mais viver no Espírito, guiado pelo Espírito Santo e não satisfazer a vontade da carne, dentre elas o ciúme, que tem trazido tantos prejuízos para as famílias cristãs. Meus irmãos, obrigado pela audiência, obrigado por ter vindo estudar conosco, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu fico grato por você ter vindo estudar conosco mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, não é? Você pode clicar no sininho para poder ser avisado quando tiver outros vídeos. Você pode também clicar no like para poder curtir o nosso vídeo e compartilhar. Quando você compartilha, você está semeando aí uma semente do bem, né? Dizendo para outras pessoas e mostrando para elas, né? No Facebook, no Instagram, nas redes sociais aí, no WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da EBD. Copia o link aí, compartilha, faz essa atitude do bem que vai nos ajudar aqui na obra do Senhor. Estamos presentes aí nas redes sociais e você pode entrar em contato conosco, você pode nos seguir. Eu quero até aqui dar um destaque especial, não é, ao Instagram. Nós fazemos postagem lá, principalmente questões de dúvidas, perguntas que as pessoas podem fazer durante a sua aula, não é?
nós temos lá algumas dicas, algumas perguntas para você ir se preparando. E eu agradeço a todos os irmãos que estão conosco, nos acompanhando aí nas redes sociais. Você pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp para a gente ministrar na sua igreja, inclusive seminários, tá? Nós temos ministrado vários seminários aí em algumas igrejas e estamos aí prontos para contribuir com o reino de Deus. Se você for ministrar essa aula, essa lição, que o Espírito Santo te guie, que ele te conduza, que o Espírito Santo te direcione em mais uma aula e que a sua aula seja bênção, né? Que a sua aula frutifique na vida dos irmãos e que você possa continuar sendo essa bênção na Escola Bíblica Dominical. Se o Senhor nos permitir, em mais um domingo estaremos aqui, querendo Deus.